Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. E como é um dia especial, nós vamos ter uma história especial também. Mas antes, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, muito obrigada porque Tu és um Deus bondoso e está conosco a todo tempo. Que neste momento Tu esteja conosco para nos ajudar a entender a Tua palavra e colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. A nossa história de hoje é muito especial. Vai falar sobre a chegada de um bebê. Vocês têm um bebê na casa? Os bebês, eles trazem muita alegria para as famílias. Só que na história de hoje, nós vamos começar a entender o porquê este bebê é um bebê muito especial. Vamos para o nosso verso para memorizar. Nosso verso de hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, verso 13, e diz assim: Portanto, Ana, no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Bem, crianças, Ana era uma mulher que temia a Deus e ela já estava casada há muito tempo, só que ela não tinha a alegria de carregar em seus braços um bebê e ela ficava muito triste com isso. Além disso, o seu marido tinha uma outra mulher que tinha muitos filhos e vivia fazendo com que Ana se sentisse ainda mais triste, porque ela falava coisas que deixava Ana com o coração triste, com o coração muito penoso. Então, um dia, enquanto Ana estava em Siló, eles tinham o costume de ir para Siló para adorar. E lá, Ana aproveitou para ir ao templo. Naquele lugar, Ana se ajoelhou e começou a orar. Mas era uma oração muito especial, porque Ana estava ali a colocar todo o seu sofrimento, toda a sua angústia diante do Senhor. E ela chorava, mas a oração de Ana não podia ser ouvida pelas outras pessoas. A sua boca movimentava, mas a sua voz não saía. Era uma oração silenciosa. Ela orava apenas com o seu coração. Enquanto Ana estava ali a orar, o sacerdote começou a observar que ela estava ali há muito tempo, mas ninguém ouvia nada. E ele foi até Ana e perguntou se ela estava embriagada. Nós sabemos que quando uma pessoa está embriagada, ela faz coisas que não é de seu feitio. Ela age de maneira estranha. E foi assim que o sacerdote achou que Ana estava a agir estranha, porque ela estava embriagada. Mas Ana disse para o sacerdote que não, que ela estava bem. Ela só estava a colocar diante de Deus a sua angústia, pedindo para que Deus realizasse o seu desejo de ter um bebê. Então o sacerdote ouviu tudo o que ela tinha para dizer, e quando ele terminou de ouvir, ele falou para Ana: vá em paz e que o Deus do céu conceda o desejo do seu coração. Ana saiu daquele lugar com o coração tranquilo, aliviado e com esperança de que a sua oração seria ouvida. Depois que ela saiu dali, foi para casa com o seu esposo, com sua família. Depois de um tempo, Ana teve a surpresa de ter a sua oração respondida. Ana gerou o seu bebê. Depois de um tempo, quando o bebê nasceu, ela agradeceu a Deus porque Deus havia respondido a sua oração. O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida hoje é algo muito importante. Às vezes, nós nos preocupamos muito com as coisas que acontecem e nos esquecemos de levar as nossas preocupações para
aquele que resolve tudo, para Deus. Então, criança, o que eu quero dizer para você hoje é que Deus responde a nossa oração. Às vezes não é do jeito como nós queremos, às vezes demora um pouquinho, mas Ele sempre responde a nossa oração. Mesmo aquela que nós fazemos em silêncio. E quando você estiver passando por qualquer momento difícil, quando você estiver passando por momentos de tristeza ou de alegria, você pode falar com Deus e Ele vai ouvir. Deus, Ele ouve a todos, não importa a idade, mas Ele também espera que nós cheguemos até Ele para falar. Então, não vamos guardar no nosso coração aquela tristeza, aquela angústia. Vamos levar para Deus e, com certeza, no tempo certo, Ele vai atender. Então, hoje, nós vamos orar e agradecer a Deus porque Ele nos ouve e Ele está pronto para atender a cada uma das nossas orações. Vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigada porque Tu ouves a nossa oração e também porque Tu respondes a nossa oração. Neste momento, que Tu ouça e responda a oração de cada coração que neste momento está a suplicar a Ti. Que eles possam ser atendidos de acordo à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças! Até a próxima vez! Pessoal, feliz sábado! Hoje é um dia muito, mas muito especial. Isso mesmo, hoje é o Dia Mundial dos Aventureiros! E juntos vamos refletir sobre um personagem muito importante da Bíblia. Você sabe quem é? Não? Vamos falar um pouquinho sobre Enoque. Exatamente. Porque, para você que não sabe, o tema do sermão de hoje é Caminhando com Jesus. Mas vamos falar um pouco sobre Enoque, hein? Vocês estão preparados? Então vamos lá. Eu convido você a se preparar e fazer uma oração comigo, hein? Feche seus olhos e ore. Papai do céu, obrigado por tudo. Obrigado pelas crianças que estão nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor abençoe a cada um delas e as suas famílias também. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O texto hoje, para a nossa leitura, é Gênesis capítulo 5, versículos 23 e 24. Acompanhe comigo a leitura aí na tela, que diz assim: Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Olha só, a Bíblia nos conta rapidamente a história de Enoque. Ele viveu muitos anos. Foram 365 anos. Olha aí, 365 anos é muitos anos, né? E olha, foi 365 anos andando com Deus. Olha que legal, né? E nós, como aventureiros, devemos todos os dias andar com Deus, hein? Não só os aventureiros, não só as crianças, mas os adultos também. Mas vamos lá.
Quem ensinou Enoque a andar com Deus? Quem? As pessoas na Bíblia viviam muito, mas muito tempo. Veja só essa árvore genealógica. Acompanhe comigo aí na tela também. Olha só. Adão viveu 930 anos. Sete, seu filho, viveu 912 anos. Enos também, 905 anos. Cainã, 910. Maalalel viveu 895 anos. Jered viveu 962. Enoque viveu 365 anos. Enoque era filho de Jered. Sabe, quem foi o seu tataravô? Responda. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Exatamente! O seu tataravô era Adão. Exato, Adão. Sim, o marido de Eva. Exatamente. Quando calculamos quanto tempo eles viveram e quando tiveram filhos, encontramos uma informação importante. No dia em que Enoque nasceu, Adão tinha 622 anos. É isso mesmo. Adão ainda estava vivo e viveu mais 308 anos. Gente, é muitos anos. Isso significa que provavelmente eles tinham vivido juntos. Tinham conversado sobre o Jardim do Éden e sobre o amor de Deus. Imagina conversar com Adão. Seria muito legal, né? Se você pudesse, quais perguntas faria para ele? Quais? Talvez você perguntaria qual era o tamanho de Deus. Ou qual era a fruta mais gostosa do jardim, hein? Até eu gostaria de perguntar isso. Ou não? Mas vamos lá. Será que Adão, ele escorregava no pescoço da girafa? Será que ele montava em cima do leão? São essas perguntas que eu faria. E você? Qual pergunta faria? Enoque, como toda criança, era muito curiosa, vocês sabiam? É por isso, papais e mamães, vovós e avós, que estão aqui nos assistindo neste momento. São vocês que nos ensinam a andar com Deus. Por favor, hein? Fiquem firmes no caminho e sejam nossos exemplos. Precisamos que vocês nos ensinem a orar, a estudar a Bíblia, a viver para a igreja e amar Jesus. Obrigado por ter nos trazido hoje para esse momento tão especial, hein? Obrigado por andar com Deus também. É por isso que nós devemos refletir o seguinte: como é andar com Deus? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. O texto lemos e nos diz que Enoque andou com Deus. Mas o que significa a frase andar com Deus? Talvez esse texto de Ellen White possa nos ajudar a entender. Acompanhe comigo aí na tela. Irmãos, orem em casa, em família, noite e manhã. Orem fervorosamente em seus quartos, enquanto realizam suas tarefas diárias. Eleve suas almas a Deus em oração. Foi assim que Enoque andou com Deus. Você percebeu aí? Andar com Deus significa conversar com Ele. Exatamente. Em todos os momentos, enquanto nós brincamos, quando estamos na sala de aula e quando estamos vivendo muitas aventuras. Agora, nós devemos andar sem desistir. O texto que lemos também nos traz outra informação importante. Enoque foi o melhor amigo de Deus por mais de 300 anos. Para caminhar com Deus por tanto tempo, é preciso caminhar com Ele todos os dias. Um dia de cada vez. Uma perguntinha, vamos lá. Se nós vivemos bastante, será que devemos continuar caminhando com Deus? Existem pessoas que servem a Deus por muito tempo, mas desistem no meio do caminho. Ou quase terminando a jornada. Jesus nos disse
e aquele que fica firme até o fim, esse será salvo. Veja mais um texto da serva do Senhor, que diz assim: muitos consideram a vida de Enoque algo que transcende o que a maioria dos mortais jamais poderá alcançar. Mas sua vida foi aquilo que a vida de cada pessoa pode ser. E ele se conecta intimamente com Deus. Exato. Então, isso significa que podemos andar perto de Deus como Enoque andou. Nós, cristãos, caminhamos com Jesus por um caminho estreito e, às vezes, muito difícil, sabia? Mas Enoque é um exemplo de que a companhia de Jesus podemos seguir sem desistir. No final da caminhada, assim como Enoque, encontraremos Jesus pessoalmente. Agora, vamos ver quais são as qualidades de Enoque. Então acompanha aí. A primeira qualidade de Enoque é fé. Enoque tinha muita fé, sabia? Olha, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, ele fala o seguinte. Acompanhe comigo aí de novo, vem. Abre sua Bíblia, tá? Vamos lá. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. Assim como Enoque, precisamos ter fé que Deus existe, é bondoso e nos ama. Sua fé o ajudou a aproximar-se de Deus, a ponto de nunca sair perto dele. A fé também nos ajuda a crer que um dia todos os nossos problemas terão fim. Quando Jesus voltar, Ele nos buscará e subiremos com Ele. E Ele, para ser aqui, Ele estará aqui para sempre. Do mesmo modo que Ele fez com Enoque, nós viveremos para sempre com Deus. Olha, sabe qual é a segunda qualidade? Então vamos lá. A segunda qualidade de Enoque é que ele caminhava constantemente com Deus. Exato. Então, você que nos acompanha aí, veja, Enoque caminhou com Deus todos os dias da sua vida, todos os dias. Ele não estava perto de Deus apenas quando tinha vontade ou quando precisava de ajuda, mas escolheu conversar com Jesus, tanto quanto tudo ia mal, quanto estava feliz, tanto quando havia sol, quanto as nuvens traziam chuva. No entanto, muitos de nós só procuramos Jesus quando as coisas ficam difíceis, como se ele fosse um super-herói, que as pessoas o chamam apenas para resolver problemas, quando estão em perigo. Mas Jesus quer ser mais do que isso. Ele quer ser o seu amigo. A pergunta é, você quer ser amigo de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Sim, todos nós queremos ser amigos de Jesus, né? A terceira qualidade de Enoque é que ele queria caminhar com Deus. A caminhada de Enoque com Deus foi voluntária. Ninguém precisou forçá-lo. Olha, Enoque queria estar com Deus, sempre com Deus. É como Moisés que quis ver a Deus. É como um homem que Jesus curou e quis ser seu discípulo. É como o salmista diz, Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só que legal, né, gente? Nós precisamos andar constantemente com Deus. Exatamente, com Deus. Então, assim, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais perto queremos estar dele. Andar com Deus é como tomar banho na piscina. Quem já tomou banho na piscina?
Quem já tomou banho de mar, né? É muito gostoso. Temos muita vontade de pular, nos divertir, brincar na água. É muito legal, mas às vezes pode ser difícil entrar na água aparentemente gelada. Acontece que, quando Jesus está lá dentro, não quer mais sair. Naquele momento, não há lugar melhor do que estar na água. Caminhar com Jesus é parecido. Às vezes é difícil começar, mas quando estamos perto de Jesus, perto dele, não há lugar melhor para estar. Não dá vontade de sair perto de Jesus. Sabe aquele momento, quando a gente está brincando com um amigo, chega a hora de ir embora e a gente queria continuar brincando mais um pouco? Enoque tinha esse sentimento com Deus. Enoque tornou tão amigo de Deus que não queria sair da presença do Senhor, mas deseja continuar conversando com Ele. Nós precisamos ter esse mesmo desejo. É por isso que eu quero fazer um apelo para você que está aí na casa, você que é criança, você que é adulto, que está aí acompanhando a gente. Eu quero fazer esse apelo. Caminhe com Jesus como Enoque caminhou. Tenha fé em Jesus. Ande sempre com Ele, sem desistir, e deseje sua companhia mas de todo o seu coração. Olha, fale com Ele em oração. Ouça sua voz por meio da Bíblia. Assim, vocês crescerão cada vez mais. Compartilhe Jesus com seus pais, amigos e colegas da escola. Digam a eles que Jesus os ama e que em breve Ele virá nos buscar. Assim, buscou Enoque. Então, caminhemos com Jesus para sempre! Antes de fazer a oração final, quero fazer um convite muito especial para você. Acompanhe a gente na Rádio Maranata, em 89.3. Também estamos nas redes sociais, Rádio Maranata. Para você que está na diáspora, acompanhe pelo site maranata, com th.cv. E ouça bem as músicas, hein? São músicas muito, mas muito bonitas. E acompanhe também as notícias. Neste momento, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Querido Jesus, muito obrigado por querer caminhar conosco. Obrigado por ser nosso melhor amigo. Por favor, ajude-nos a caminhar contigo como Enoque caminhou. Queremos estar cada vez mais perto do Senhor, para viver contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, até a próxima, hein? Feliz Dia Mundial dos Aventureiros!